Louvado seja Deus. Vamos para Apocalipse 5:4, que diz: e chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar, para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e estava no trono, no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os seres, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vamos pular para o 12, né? Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam todas as ações de graça e glória para todo o sempre. Eu sugiro que leia o capítulo inteiro. Eu pulei, o capítulo na verdade é curtinho. Eu pulei porque se for ler vai todo toma mais tempo. Amados, nós vemos o Senhor sendo descrito aí, né, na visão de João, né? E a gente olhando assim, a grosso modo, sem uma direção, a gente até imagina como assim 7 chifres, 7, né? Os chifres representam o poder, né? O poder direcionado para todas as coisas. E esse livro ele foi escrito por dentro e por fora. E é de extremo, amado, é de primeira e última necessidade. Traz a revelação de Deus quanto o futuro, né, dos seres humanos, aqueles que creem e aqueles que não creem. O fato de não crer não muda nada. O que está para acontecer vai acontecer, crendo ou não. Vai acontecer para ateus, vai acontecer para satanistas, vai acontecer para todos. Agora o destino que cada um vai ter é o que muda, né? Porque nós, na verdade, precisamos entregar nossas vidas àquele que pode nos livrar do mal, da condenação eterna. Tem muita gente olhando as coisas acontecer e acha que não, que é... E muitos atribuem toda a culpa em Deus, né? Porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo. Muitas vezes nós colocamos Deus numa condição de um ser incompetente. Muitas vezes em momentos de revolta, de angústia, né? E isso, né, não é alguns não, é muita gente. Inclusive eu mesmo já passei por vários momentos de perguntas, de angústia. E ainda passo, amados. Mas uma coisa eu sei, não tem para onde ir, sabe? E tudo isso já está prescrito na palavra de Deus. E a gente tá vendo só o comecinho das dores, porque tem coisa muito séria, pior aí para vir, né? E nós precisamos estar prontos mesmo. E a nossa prontidão, a nossa parte é orar, é ler, é procurar uma conduta santa diante de Deus. Viver na terra, mas como se já estivesse no céu. Começar a se acostumar com o ambiente celestial, com a presença do Senhor no nosso dia a dia, no nosso momento, com a presença dos anjos do Senhor, né? Viver realmente como se o céu já estivesse acontecendo para nós. Porque, amados, se nós não começarmos a viver esse ambiente, trazer o céu para as nossas atitudes, para as nossas vidas, fácil não é. Mas isso não é a gente que nos prepara, isso é a disposição do nosso coração, de romper com o cansaço, de romper com as tarefas do dia a dia que não são fáceis, porque elas nos absorvem, nos consomem.
E mesmo fazendo as tarefas, procurar ter a mente, na medida do possível, ligada em Deus, né? Tem um versículo na Bíblia que diz: quer comais, quer bebais, quer fazais outra qualquer coisa, o façais para a glória de Deus, né? Eu vou aqui, assim, um apanhado geral de um comentário de um dos tradutores da Bíblia, que ele coloca a Bíblia, ele faz uma aplicação sobre o livro de Apocalipse, né? Sobre as questões. E não o ponto de discussão, a concepção dos amilenistas e a concepção dos pré-milenistas e a concepção dos pós-milenistas, né? Uns se dividem, uns acham que a grande tribulação vai acontecer antes, outros acham que não, que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Eu não acredito. E olha, amados, eu sou batista de raiz, eu me converti na igreja batista muito criança. E sirvo a Jesus na igreja batista desde minha infância mesmo. Mas eu também sou assembleana, porque eu vivia nas duas, né? A Batista, eu nasci no lugar onde era a Assembleia de Deus, era em frente à Batista. E a gente terminava o culto da Batista e ia para a Assembleia, e terminava da Assembleia para a Batista, era uma benção, que a minha infância nessas igrejas foi muito boa. E assim foi bom que eu pude viver os dois lados, né? O lado pentecostal equilibrado e o lado batista equilibrado, que a igreja batista é uma benção, uma igreja que você não vê ela metida em escândalo, ou tem uma raiz, que tem raiz. Não estou aqui defendendo placa de ninguém, porque quem vai para o céu é quem tiver lavado no sangue de Jesus. Mas a gente vê hoje em dia tantas coisas, né? Tantas que até assusta a gente. Então, e aí, assim, né? Nós batistas achamos que, eu particularmente não acho não, que a igreja vai ser tirada antes da tribulação, né? Que a gente não vai passar por isso, mas a gente já está vivendo a tribulação, essa é a verdade. E então, para quem é milenista, né? Cristo tem um reino literal na terra. Apocalipse não apresenta acontecimentos reais, passados ou futuros. Trata-se de uma mensagem simbólica sobre a grande luta entre o bem e o mal. Mas isso é muito supérfluo, né? Isso não bate com a realidade. E a concepção pré-milenista: Cristo voltará, trará a era milenar e governará a terra, começando em Apocalipse 4. Os acontecimentos descritos são referentes a um tempo futuro, apresentam por meio da profecia o plano de Deus para a consumação dos séculos. E quem crê no pós-milênio, né? Cristo voltará no fim da era milenar, enquanto isso o mundo progride sob o sucesso missionário da igreja. Eu oro ao Senhor para que Jesus volte agora, no meio da grande tribulação, que eu acredito que é o que vai acontecer, porque eu não tenho que achar nada, né? É o que a palavra de Deus diz. Ninguém tem que achar nada, mas é o que está escrito. Então, o que nos aponta, o que aponta, na verdade, para os fatos é que o Senhor Jesus realmente já está às portas. E muita gente já tá sofrendo, vivendo coisas terríveis, né? Mas, e também, é, os, o ponto de vista, né, em discussão, a concepção dos milenistas representa os redimidos. Os pré representam os santos reunidos no céu com a família de Deus. E os pós representam todos os redimidos. A perseguição dos cristãos na época de João, representando a grande tribulação da história, para os prés, para os amilenistas, perdão, e a concepção para os pré é a demonstração da ira do julgamento de Deus na preparação final para a volta do Senhor, que faz todo sentido, que está acontecendo, e o símbolo das tribulações sofridas ao longo da história. Amados, todos, na verdade, o importante é que todos somos corpo de Cristo, né? Uns receberam a revelação mais ampla, outros receberam a revelação do momento, né? Porque lá em Ezequiel diz assim, para entrar, né, águas que começam pelo calcanhar, o tornozelo, e vai até águas que não se pode
andar se não for a nado. Então, o que acontece? Cada um recebe de Deus um pouco. Uns ainda estão no tornozelo, outros já estão com água no joelho e outros já estão nadando. Então, o importante é que todos estejam no Senhor e que essas águas sejam do Senhor. Então, creio que todo conhecimento é válido, todo ponto de vista em direção à palavra de Deus é válida. E é isso, né? As 7 cabeças são os imperadores romanos, o que realmente faz muito sentido para os amilenistas, que são os que não concordam com a grande tribulação. Para os pré-milenistas, é um reavivamento antigo do Império Romano, bem ampliado, misericórdia, espero que não. E para os que coisa após é os imperadores romanos, né? Os 10 chifres, o símbolo de poder, são 10 poderes que se unirão para formar a Federação das Nações da Nova Roma. E isso é a concepção, é um apanhado do que acha o povo de Deus, né? Os líderes, os profetas do Senhor. Mas a gente não pode assim afirmar, porque quem tem a plenitude do conhecimento é Deus, e quem sabe realmente o desfecho de tudo isso é Deus. Mas é bom a gente ter a gente tá pelo menos focado na eternidade, né? Procurando se preparar, né? A Bíblia a mulher na Bíblia, né, representa a Roma histórica. Já isso para os amilenistas, e que faz todo sentido, amados. Eu creio que todos eles estão certos, dependendo do ângulo de vista que Deus deu para eles, né? Não pode sair aqui criticando, nem acusando porque um viu assim, outro viu assado. Cada um viu do jeito que recebeu de Deus, né? E a gente precisa respeitar os pontos de vista dos nossos irmãos, né? Que são pessoas que estavam buscando e passaram o que receberam, né? A concepção premilenista vê o ressurgimento da igreja apostata, né? Na verdade, todos estão dizendo a mesma coisa, só que de ângulos diferentes, o que tem que ser respeitado. O Armagedon não é literalmente o fim dos tempos, mas simboliza o poder da palavra para vencer o mal. Uma literal batalha sangrenta, que é o que está escrito em Apocalipse mesmo, né? No Armagedon, no Vale do Megido, onde o Senhor vai descer. Eu creio que isso vai ser tão lindo, tão fenomenal, porque o Senhor, com o sopro de sua boca, vai destruir, né? O anticristo e os demais, e o próprio Satanás, a antiga serpente. Isso vai ser maravilhoso. Eu quero estar lá, eu quero aplaudir de pé, ou melhor, de joelhos, né? Com o rosto prostrado nos pés do Senhor Jesus Cristo, se isso me for permitido, porque vai ser lindo demais. O Senhor, nosso Yoshua Hamashia, o nosso Redentor, destruindo Satanás e toda a corte infernal com o sopro da sua boca. Da sua boca sairá fogo, né? Pura irradiação, que destruirá Satanás. Acabará com a farra dele por todas as eternidades. E os pós-milenistas veem isso como representação do poder da palavra de Deus para vencer o mal, que é exatamente isso. A referência simbólica, né, do milênio, período desde a encarnação de Cristo até a sua volta. Um período literal de 1000 anos, durante o qual Cristo governa seu povo. Um longo período de expansão e prosperidade espiritual trazida pela pregação do Evangelho. Bem, esse é o ponto de vista de um dos tradutores da palavra de Deus, né? E que, amados, é bom a gente ler, sabe? Procurar ver outros pontos de vista, não fiquem apenas com aquilo que ouvem de um, de outro, vão pesquisar, né? Procurem Bíblias que falem mais sobre isso, né? Sobre a vida de Cristo, que é a nossa vida, amados. A gente tá tão preocupado aqui com... Quem tem dinheiro tá preocupado em ter mais. Quem não tem tá preocupado em pagar as contas, em sair do aluguel, em ter um futuro, né, tranquilo. Quem não tá, né? Enquanto a gente tiver vida aqui, a gente precisa manter o corpo, manter a saúde. A sociedade exige isso de nós.
Mas a gente, amados, precisa, na verdade, se nos preocuparmos mais e mais com a eternidade, porque aqui um dia tudo acaba, né? Quem tem mansões, dinheiro, ouro, bens acumulados, quando morrer já era, fica tudo para quem ficou, né? E quem ficou também um dia vai morrer. Então nós precisamos de fato nos preocupar com a nossa casa na eternidade, né? O que vamos fazer quando fechar os olhos aqui? Amados, eu não quero ficar eu não quero ir pro inferno, não. Porque embora muita gente ache que o inferno é mito, mas não é não, viu? O inferno é uma realidade muito séria. É uma galáxia terrível, destruidora, né? As outras galáxias não têm vida, né? E lá tem tormento eterno, tortura eterna. Então nós necessitamos mesmo de ter um encontro com o Senhor Jesus urgente, urgente, urgente. Bem, essa versão de estudos é a Bíblia da Mulher, né, que é da Sociedade Bíblica, também é um mundo cristão, traduzida por João, né? Revista atualizada. Mas tem outros comentários também muito interessantes que é bom, que nos ajuda, né, amados, compreender. E coisas também que quando a gente está orando, o Espírito Santo traz entendimento. Às vezes a gente está conversando com a pessoa e vem entendimento assim, né, da palavra de Deus. Vamos orar. Ô Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para mais um momento clamar pela nação brasileira. Trazer diante de Ti, Senhor, todas as direções, Senhor, os segmentos da nossa nação, que não escape nenhum, Senhor, diante de Ti. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, aos Teus arcanjos, Senhor, para alcançar a nação brasileira, meu Deus, de ponta a ponta. Alcança, Senhor, o nosso país, o nosso povo, todos os estados. Oh Deus, cerca Brasília com Teus anjos, Senhor, com Teus arcanjos de guerra. Cerca a nossa nação, meu Deus, por amor do Teu nome. Livra-nos de todo mal. Oh Espírito Santo de Deus, desautoriza, desbarata, Senhor. Dispersa os projetos malignos contra o nosso povo, contra a nossa nação, Senhor. Estejam eles nas mãos de quem estiver, porque ninguém é nada para Ti, Senhor. Ninguém é nada, nenhuma organização é mais poderosa que os céus, nenhum poder, nenhum império domina mais do que o poder de Deus, o eterno Criador. Ah, Espírito Santo do Deus vivo, o Senhor que governa todas as coisas, o Teu sopro que faz viver as árvores, os rios, os animais, os seres humanos. É o Senhor, é o sopro do Senhor que dá vida a todas as coisas. E quando o Senhor corta esse sopro, tudo acaba. Então, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo que tirou Lázaro do túmulo, que tirou Jesus Cristo do túmulo, que o fez viver eternamente. Dá, Senhor, dá vida para a nossa nação. Toma as eleições nas tuas mãos, Senhor. Não deixa os homens, não deixa potestades, principados, forças dominadoras fazer o que quer com o nosso povo, com a nossa nação, Senhor. Ô Espírito Santo, levanta as pessoas, abre os olhos das pessoas para elas entender que não é a religião delas que vai resolver coisa alguma, que não é a igreja A ou B, porque todas estão no mesmo patamar, Senhor. Não tem melhor nem pior. O que não erra em uma coisa, erra em duas. O que não erra em duas, erra em três, e aí assim vai. Tem umas que ainda pregam a tua palavra e são essas que ainda merecem o nosso aplauso, a nossa admiração. Mas tem outras que só o Senhor sabe todas as coisas e não nos compete aqui dar nota para organização nenhuma. Mas queremos aclamar, Senhor, pelo nosso povo, para que os olhos espirituais sejam abertos e para que as pessoas entendam que é só em Jesus Cristo a porta de saída, a porta de escape, a porta de emergência e a porta de solução cabal é Jesus Cristo, o Nazareno, o Yoshua Hamashia. Oh, Senhor, o Yahushua, como tem aparecido, Senhor, a raiz do teu nome nos originais. Então, Senhor, que esse Deus Todo-Poderoso, que independente do nome que esteja sendo dado, mas o importante é que os seus feitos, o Senhor é o Filho do Deus vivo, é o Messias prometido, é o Redentor de toda a terra. Então alcança, Deus, a nossa nação.
Oh, meu Deus, aviva a igreja brasileira, Senhor. Põe temor. Tira o povo do pecado, tira o povo dos prazeres pessoais, Senhor. Liberta, Senhor, a igreja brasileira dos pecados que vão ficar aqui e serão condenados junto com Satanás, Senhor, e toda a sua corte, todo o seu governo. Ah, Senhor, põe temor no nosso coração, nos liberta de nós mesmos, que nós possamos ter em relação ao mundo o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que há no Senhor Yoshua HaMashiach. Oh Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos as crianças, os idosos, essa geração de jovens, Senhor, as famílias, que é a célula máter da sociedade. Deus, tenha misericórdia da tua criação, dos inocentes, Senhor, da fauna, da flora, que são agredidos constantemente, Senhor, por homens maus. Tenha misericórdia dos rios, das águas. É tudo obra das tuas mãos, o Senhor criou. Oh, Espírito de Deus, repreenda o roubo, a corrupção, repreenda a violência, Senhor, a imoralidade, o desfreio das coisas malignas e carnais. Oh, Deus, que levanta o homem para se posicionar contra tudo que é ruim, contra as obras de Satanás, contra as obras das trevas, contra as coisas desonestas, mesmo que eles não te conheçam, Senhor, mas eles têm senso, eles sabem o que é certo e o que é errado. Ah, também te apresento, Senhor, os países envolvidos em guerra, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Senhor, tem misericórdia do povo. Entra com justiça e juízo, Senhor, porque por mais que a Ucrânia tenha aberto brechas para estar vivendo esse momento horroroso agora, é necessário, Senhor, da sua intervenção. Por mais que a Rússia seja invasora e esteja sendo injusta, mas eles darão conta para o Senhor, porque nada é deles. E se por acaso eles conquistarem realmente a Ucrânia de forma injusta, de forma terrível, cruel, mas tudo é passageiro, nada vai permanecer, Senhor. Pelo poder que há no teu sangue, Jesus, alcança os povos, principalmente a igreja, meu Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos as nações que clamam por socorro. Envia anjos poderosos, Senhor, para fazer fugir as obras de Satanás, para destruir as obras do diabo, para libertar as pessoas. Não é justo as pessoas morrerem sem oportunidade de vida, nas drogas, na prostituição, sem conhecer o poder libertador de Jesus Cristo. Pessoas que estão sendo reféns de Satanás através de religiões, através de seitas malignas, que têm prazer em destruir o homem, mas que não amam o homem como Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu amou. Abençoa, Senhor, toda a terra, esta geração, onde houver um ser humano, Senhor, respirando, que a mão do Senhor alcance para a salvação, que o Espírito do Senhor o convença do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Espírito de Deus, traga sobre a terra um grande avivamento de salvação prometido que está em Joel, que não foi só apenas para os apóstolos, mas foi para a igreja de Jesus. Desde aquele tempo até os fins dos tempos, aquele avivamento é direito de toda a geração, de todas as nações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus.